onde Paulo dá suas últimas orientações e se despede dessa igreja. Na sua primeira carta. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 16 de 1 Coríntios. Quanto à coleta para os santos, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois quero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis, de jeito nenhum, ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, que seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês, em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te agradecemos por essa epístola, Senhor, pela palavra do Senhor, reservada para nós, ao qual passamos tanto tempo meditando nela. E oramos para que nessa última exposição, na carta de 1 Coríntios, o Senhor nos guie através da sua verdade, como tem feito até aqui, e que sejamos mais uma vez edificados por essa carta que o apóstolo Paulo deixou como herança para toda a cristandade, e que o Espírito Santo, por meio da pena inspirada de Paulo, tem edificado a igreja através dos séculos por meio dessa epístola. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Então, chegamos ao fim de uma série de mensagens chamada Igreja Madura. E ao fim de 16 capítulos, precisamos nos fazer a pergunta: será que compreendemos o que de fato é uma igreja madura? Será que estamos preparados para dizer que somos uma igreja madura? Será que podemos olhar para tudo aquilo que Paulo ensinou em 1 Coríntios, para todos os ensinamentos, todos os sermões que nós tivemos, e podemos observar na nossa realidade como igreja, que aquilo que deveríamos ser, o que Deus intenta para nós como igreja, é uma realidade que nós podemos observar em nosso meio? Ou
minimamente uma realidade na qual nós podemos olhar e vislumbrar um futuro no qual essas verdades se tornarão cada vez mais presentes em nosso meio. E quanto a nós, individualmente como cristãos, uma vez que uma igreja madura precisa ser composta por crentes maduros, será que essa carta te fez refletir sobre a sua própria caminhada como cristão? Será que houve algo ao qual Paulo ensinou que você possa ter pensado: rapaz, eu aprendi errado a minha vida toda? Será que existem aspectos no qual você foi desafiado a respeito da sua fé? Será que existem questões que até então você compreendia de uma forma equivocada e ao expor a palavra de Deus, ao a palavra de Deus ser exposta diante de você, você chegou à conclusão de que, olha, eu preciso mudar, eu preciso realmente entender que aquilo que eu pensava, que eu acreditava, que eu entendia, não tinha base nas Escrituras, e o que Deus espera de nós é completamente diferente. O meu desejo é que, ao fim dessa série, cada um de nós possamos ter sido desafiados em algumas concepções que às vezes nós tínhamos, mas que simplesmente não eram bíblicas. E que, sendo desafiados pela palavra de Deus, possamos, de fato, ter amadurecido, tanto como cristãos individualmente, tanto quanto igreja do Senhor, para que possamos ser formados de acordo com o que Deus espera de nós. Individualmente, eu posso falar para vocês que algumas passagens de 1 Coríntios foram extremamente desafiadoras para mim. Como pastor, como alguém que estuda a Bíblia, que procura conhecer a Bíblia, alguns preceitos, alguns pressupostos que antes eu tinha foram desafiados ao estudar mais profundamente a palavra de Deus, especificamente a carta de 1 Coríntios. Alguns temas foram esclarecidos, me fizeram compreender a beleza de algumas doutrinas, por exemplo, como a doutrina da ressurreição. Eu confesso para vocês que o capítulo 15 de 1 Coríntios, muitas das vezes era um capítulo que eu lia e passava direto, e não entendia o peso que a doutrina da ressurreição tinha para Paulo, para essa igreja, e como ela é importante para nós como cristãos. Então eu posso dizer para vocês que uma grande bênção que Deus me deu como pastor foi poder olhar para a importância da doutrina da ressurreição com um olhar renovado, revigorado, e entender o quanto nós temos negligenciado essa doutrina em nossos dias, além de muitos outros assuntos. E eu espero que você também tenha sido edificado, abençoado e desafiado. Mas ainda temos algumas coisas a dizer. Aquelas últimas palavras, aquelas últimas coisas que eu não posso deixar de dizer antes de ir embora. É o que Paulo está dizendo para os coríntios agora. Tem mais algumas coisas importantes. E Paulo vai, pelo menos, tocar em 2 pontos que, provavelmente, ele está respondendo à carta aos coríntios, que havia sido enviada para eles. Vocês lembram que, desde o capítulo 7, Paulo está respondendo a uma carta que a própria igreja de Corinto enviou para eles. E agora ele tem mais 2 assuntos que ele precisa tratar antes de se despedir dessa carta. O primeiro deles é a respeito da coleta feita para os santos, os pobres de Jerusalém. Paulo entende, inclusive, como nós vemos em outras cartas, que aqui há um princípio de reciprocidade. Vocês vão se lembrar que nessa carta, em 2 Coríntios, na carta aos Gálatas, e em outras cartas, Paulo fala sobre essa coleta que ele estava fazendo nas igrejas e que seria direcionada especificamente para a igreja de Jerusalém, aos pobres da igreja de Jerusalém. E por que essa preocupação? Há em Paulo aquilo que é chamado de princípio de reciprocidade, no sentido de que os gentios estão nesse momento participando das bênçãos espirituais que pertencem aos judeus. Jesus era judeu, a salvação vem dos judeus. E agora os gentios estão recebendo a bênção da salvação espiritual que foi trazida por meio de um Messias judaico, por meio de um Messias que vem do povo judeu. E essas bênçãos estavam sendo compartilhadas. Paulo entende que é justo que agora os gentios possam compartilhar com os judeus bênçãos materiais que eles tenham recebidos, uma vez que eles foram abençoados espiritualmente pelo povo judeu. Então, por isso que Paulo tem essa preocupação, não só com relação a isso. Quando a gente lê Gálatas, Paulo também demonstra esse mesmo tipo de preocupação em relação àqueles que se dedicam à obra do ministério. Paulo tem esse princípio claro, uma vez que nós temos sido abençoados espiritualmente, é justo que possamos abençoar aqueles que nos abençoam, mesmo que seja materialmente. Porque a bênção espiritual
ela é infinitamente superior do que bênçãos materiais. Então, para Paulo, esse princípio é o que está em voga, quando ele diz sobre a coleta que vai ser entregue aos judeus. E provavelmente a igreja de Corinto, na sua carta, havia perguntado: Paulo, como é que vai ser essa questão? Paulo está escrevendo para dizer, vai ser dessa forma. Então, cada um separe no primeiro dia da semana, provavelmente quando a igreja se reúne, vocês vão separar uma quantia, um valor, de acordo com a prosperidade que Deus concedeu a cada um de vocês. Perceba, Paulo não está falando para você fazer absurdos financeiros, para que você cometa loucuras, para que você barganhe com Deus. Paulo está falando que cada um contribua de acordo com aquilo que você tem recebido de Deus, com a medida daquilo que Deus tem te dado, nem a mais, nem a menos, mas que você possa ter um coração generoso. E aqui é um princípio para nós, que nós precisamos resgatar. Generosidade não é uma questão do bolso, né? Generosidade é uma questão do coração. É interessante a gente notar que existem pessoas que podem doar grandes quantidades de dinheiro e ainda assim não serem generosos, enquanto existem pessoas que na sua humildade podem doar pequenas quantidades, mas são extremamente generosos. Não sei se você já conheceu uma pessoa humilde e generosa. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas assim, e chega a ser constrangedor como um coração generoso é capaz de abençoar, ainda que não seja uma pessoa com muitas bênçãos. Às vezes, nós somos tentados a pensar, se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse mais próspero, aí eu seria mais generoso. Provavelmente não. Se você não consegue ser generoso com pouco, provavelmente você não vai ser generoso com muito. Esse é o princípio que Paulo está ensinando para nós. Cada um contribua de acordo com aquilo que Deus tem te dado. Nem mais, nem menos. Não importa se você vai poder contribuir muito, ou se você vai poder contribuir pouco, mas que seja feito com um coração generoso, um coração que deseja abençoar. Esse é o princípio da generosidade. Não está na quantidade de dinheiro. É por isso que Jesus elogia aquela pobre viuvinha que deposita apenas 2 moedinhas, enquanto ele critica aqueles homens que iam e, por mais que doassem muito, Jesus fala, eles doavam do que sobrava. Eles não eram generosos de verdade. Provavelmente faziam aquilo para ser vistos e aplaudidos. Talvez queremos ser generosos como... rapaz, me fugiu o nome agora. De Ananias e Safira, né? Que tentaram forjar ali para os apóstolos que eles estavam sendo generosos, estavam entregando tudo o que eles tinham, e na verdade não estavam. E nós vimos o que aconteceu com eles, né? Generosidade não é uma questão da quantidade de dinheiro que a gente é capaz de dar, é uma questão do quanto o nosso coração está disposto a abençoar. E Paulo se preocupa com isso. E nós deveríamos nos preocupar com isso. Porque a coleta, a oferta, principalmente aos necessitados, não é uma questão de dinheiro, mas uma resposta à graça de Deus. Uma resposta àquele que, como foi aberto, como foi dito na abertura desse culto, daquele que se fez rico, daquele que sendo rico se fez pobre em nosso favor. Um coração que foi alcançado por essa graça, pela riqueza dessa generosidade, da salvação que foi alcançada em Cristo Jesus, é um coração que é capaz de ser verdadeiramente generoso. O tipo de serviço que Paulo entende que seria prestado aos pobres em Jerusalém seria um serviço ao próprio Senhor e também um vínculo de comunhão entre a igreja dos Coríntios e a igreja de Jerusalém. Então, meus irmãos, essa é uma questão importante. Nós, como igreja, algo que nós precisamos nos atentar também é com o cuidado dos necessitados. Nós precisamos estar atentos a isso e precisamos ser generosos com aquilo que Deus nos tem dado. Deus nos tem chamado para sermos bons mordomos. E, mais uma vez, a generosidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com a disposição do coração. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina ao falar sobre essa coleta para a igreja de Corinto é essa disposição que nós devemos ter em ajudar os necessitados. Talvez, inclusive, a forma como você é capaz de ajudar não seja nem financeira, você possa ter outras formas de ajudar pessoas que estão passando por necessidade.
Então seja generoso, meu irmão. Seja generoso com os seus recursos, seja generoso com o seu tempo, seja generoso com os seus dons, para abençoar aqueles que têm necessidade. Porque a generosidade é uma resposta à graça recebida de Deus. Paulo, então, convida a igreja dos Gálatas a serem generosos. E em uma era egoísta e gananciosa, nós precisamos resgatar uma visão bíblica da caridade e da generosidade. Infelizmente, nós temos nos tornado extremamente materialistas e amantes de dinheiro, o que é um grande problema, quando deveríamos ser desapegados às coisas materiais. Mas cada vez mais, nós temos nos tornado apegados às coisas materiais, temos nos tornado desconfiados de outras pessoas, e isso tem nos impedido de ter um coração generoso. Mas que possamos, de fato, sermos generosos, como é generoso o nosso Deus, como é aquele que, sendo rico, se fez pobre em nosso favor, para nos abençoar. E perceba que Paulo trata esse assunto de um modo muito prático. Não há pressão, ou dá ou desce, né? Ou você abençoa, ou já era. Paulo não usa de jeitinho para constranger os irmãos, nem emocionalismo, nem barganha. Para Paulo, há uma necessidade que precisa ser suprida, e Paulo espera que os coríntios sejam capazes de se unir à causa, como mordomos dos recursos que Deus tem graciosamente dado a cada um de nós. Não se engane, meu irmão, seu dinheiro não é seu. Seu dinheiro pertence ao Senhor. E se você hoje tem mais, ou se você tem menos, isso é de acordo com a vontade de Deus. Que nós possamos ser bons mordomos dos recursos que Deus tem nos dado. Como bons dispenseiros daquilo que Deus nos tem dado. Então, se Ele tem te dado mais, que você seja capaz de abençoar mais. Se Ele tem te dado menos, isso não é uma desculpa para que você não dê nada, mas para que você doe de acordo com a quantidade que Deus tem te dado, com os recursos que Deus tem te dado. Nem a mais, nem a menos. Nem loucuras financeiras, nem a ganância, mas a proporcionalidade daquilo que Deus nos tem dado para que nós possamos abençoar os outros, especialmente os que passam por necessidade. Nós somos apenas mordomos dos recursos que Deus nos tem dado. E a maneira como nós lidamos com esses recursos também revela o quanto nós somos afetados pelo Evangelho. A sua fatura de cartão de crédito revela o quanto você foi afetado pelo Evangelho. Os seus gastos, os seus planos financeiros revelam o quanto você tem sido afetado pelo Evangelho. Faça esse exercício. O quanto minha fatura de cartão demonstra o quanto eu gasto comigo, com as minhas vaidades, com os meus excessos, e o quanto eu tenho separado para caridade, para missões, para abençoar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Será que haveria esse espaço? Será que nós nos preocupamos com isso? Ou será que nós só conseguimos olhar para nós mesmos? O quanto os nossos gastos mensais revelariam sobre as nossas prioridades, revelariam sobre aonde está o nosso coração? Isso é um exercício para você fazer durante a semana, né? A maneira como gastamos o nosso dinheiro revela aonde está o nosso coração, revela o quanto nós fomos afetados pela graça de Deus. Mas Paulo continua também tratando sobre um outro assunto, sobre uma visita que ele planejava fazer a essa igreja. E aqui é muito interessante, porque Paulo, se você se lembrar, uma das principais questões que havia na igreja de Corinto era uma rejeição à autoridade de Paulo. A igreja de Corinto não estava apenas fazendo perguntas a Paulo e tirando dúvida. Na maioria das vezes, o que Paulo está respondendo era porque a igreja de Corinto estava questionando a autoridade de Paulo para afirmar aquilo que ele estava afirmando. Ela estava rejeitando a Paulo. Mas aqui é um princípio, porque nós vemos que, apesar de todas as dificuldades que essa igreja gerou para Paulo, e quando nós lemos 2 Coríntios, nós vamos ver que há problemas ainda mais profundos, ainda assim, Paulo esperava passar
um tempo com eles. É o coração de Paulo, né? Coração extremamente pastoral. Apesar de ser uma igreja que o rejeitava e causou extremos problemas para Paulo e para o Evangelho, Paulo diz para eles assim, eu quero ir, e eu não quero ir só de passagem. Eu não quero passar um tempinho com vocês, não quero fazer aquela visita de médico, né? Chego, converso e vou embora. Eu quero passar um tempo com vocês. Eu quero visitá-los e eu quero passar o inverno com vocês. Então, eu vou demorar mais um pouquinho. Alguns acreditam que, inclusive, esse desejo de Paulo nunca se concretizou. Que os problemas em Corinto se agravaram tanto que Paulo precisou fazer uma visita mais rápida, que Paulo, em 2 Coríntios, vai dizer que foi uma visita de lágrimas, uma visita muito difícil. Que Paulo foi lá e provavelmente ele teve muita dificuldade com aquela igreja. E que ele precisou sair rápido e que foi uma visita triste que ele precisou ter com a igreja de Corinto. Mas nós vemos que ainda assim, Paulo deseja passar um tempo com essa igreja. Paulo deseja passar um tempo com os irmãos. Irmãos que lhe causaram problema. Irmãos que estavam rejeitando. Mais uma vez, isso também demonstra o quanto Paulo havia assimilado o Evangelho. A preocupação de Paulo ainda era com o bem-estar daquela igreja e com a fé daqueles irmãos, a ponto dele desejar viver com eles. Paulo não era orgulhoso. Paulo não era nariz em pé e dizia, vocês não querem saber de mim, então também não quero saber de vocês. Não. Mais ainda, Paulo desejava estar com eles. Nós também precisamos refletir isso na nossa vida, meus irmãos. Nem sempre, quantas das vezes nós simplesmente rejeitamos aqueles que nos fazem mal, ou que também nos rejeitam, enquanto deveríamos ter a disposição, como a de Paulo, de ir, de desejar, de querer estar perto, de reatar, de fortalecer o relacionamento. Mas é interessante que Paulo, apesar disso, também demonstra ser alguém que está sujeito à vontade de Deus e às oportunidades de pregar o Evangelho. Ele espera fazer isso, se o Senhor permitir. Parece que Paulo até leu Tiago, né? Lá aquela passagem de Tiago, onde nós pregamos no final do ano. Se o Senhor permitir, iremos ou faremos aquilo. E Paulo tem essa condição. Eu quero estar com vocês, se o Senhor permitir. Porque, inclusive, Paulo tem uma vida voltada para a missionalidade, né? Ele vai dizer no verso 8, porque uma porta grande e oportuna para trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. Trabalhos aqui, obviamente, Paulo não está falando de oportunidades de trabalhos seculares, surgiu uma proposta de emprego para eu fazer tendas a uma grande empresa e agora eu vou ganhar mais dinheiro. Não é isso. Paulo está falando da oportunidade de pregar o Evangelho. A vida de Paulo é uma vida missional. Paulo está o tempo todo encontrando oportunidades através da qual o Evangelho possa ser propagado. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque isso também ensina um princípio para nós. Nós também devemos viver a vida dessa forma. Nós devemos viver a vida procurando essas portas que muitas das vezes se abrem para nós, para pregarmos o Evangelho. E quantas vezes nós fazemos planos sem considerar isso? Quantas das vezes nós organizamos a nossa vida, nós planejamos coisas, nós fazemos planos tão fechados que não permitimos espaço para os improvisos de Deus no meio do caminho. Quantas das vezes nós olhamos somente para aquilo que é a nossa vontade, mas esquecemos de ajoelhar e dizer, Senhor, qual é a sua vontade? Quantas das vezes olhamos para aquilo que está no nosso coração, mas esquecemos de ver as portas que Deus tem aberto, as oportunidades que Deus nos tem dado, de ser bênção em determinados locais, de frutificar em determinados locais, de pregar o Evangelho para determinadas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Quantas das vezes estamos vivendo só para nós mesmos e não conseguimos perceber as portas que Deus tem aberto para nós? As oportunidades que Deus nos tem dado. É engraçado que a gente falou sobre isso nos nossos pequenos grupos, e nas quartas e nas quintas-feiras, no livro que a gente tem estudado, Pecados Intocáveis. Quantas das vezes nós vivemos a vida sem pensar em Deus? Tomamos decisões sem considerar o Senhor. Tomamos decisões sem pensar nas consequências que isso teria.
Escolhemos o emprego apenas pensando em qual emprego vai me dar um salário maior ou menor, ao invés de pensarmos, espera aí, em qual emprego eu terei mais oportunidade de glorificar o Senhor através da minha vida? O que te motiva a tomar suas decisões? Eu vou morar naquela cidade, eu vou me mudar para aquela casa, para aquele bairro, porque lá eu vou viver uma vida mais confortável. Ou será que nós seríamos capazes de tomar uma decisão para dizer assim, eu vou me mudar para aquela cidade, para aquele bairro, porque lá eu terei mais oportunidade de servir ao Senhor e servir as pessoas que estão ao meu redor? Porque lá eu terei oportunidade de trabalhar com um determinado grupo de pessoas que tem naquela área, e Deus chama, meu coração arde por aquele grupo que não tem sido alcançado com o Evangelho, e eu sou capaz de me mudar para uma outra região para que eu possa alcançar essas pessoas com o Evangelho. Será que nós tomamos decisões assim? Será que nós seríamos capazes de tomar decisões assim? Ou será que a única coisa que nós temos em mente é meu conforto, meu dinheiro, minha saúde, minhas preocupações, minhas necessidades? Paulo não era alguém assim. Paulo tinha planos, obviamente, ele fazia planos. Mas ele observou uma porta. Ainda que tivessem adversários e tivessem dificuldades, Paulo entendeu que naquele momento Deus queria que ele estivesse entrando por aquela porta para pregar o Evangelho, porque aquela era uma oportunidade única de alcançar vidas com o Evangelho. Será que nós somos capazes de tomar decisões assim, perguntando, Senhor, aonde o Senhor será mais glorificado na minha vida? Senhor, aonde eu terei mais oportunidade de frutificar para a sua glória? Aonde eu poderei ser um instrumento que vai abençoar mais a vida das pessoas? No trabalho A, no trabalho B, no trabalho C? Independente do salário, Senhor. Independente do conforto. Independente se é mais perto da minha casa, mais longe da minha casa, se eu vou gastar mais tempo de condução, menos tempo de condução. Mas, Senhor, em primeiro lugar, aonde o Senhor será mais glorificado através da minha vida? Eu conheço histórias de pessoas que foram morar dentro de favelas, moravam em vidas confortáveis e saíram da sua vida, da sua casa e foram morar em comunidades porque tinham trabalhos lá e queriam estar perto das pessoas que elas desejavam alcançar. Há muitas histórias assim. A história de missões é a história de homens e mulheres que abriram mão do seu conforto, da sua vida, para alcançar os perdidos. Literalmente, pessoas que abriram mão da sua vida, que perderam esposas, filhos por causa de doenças, em locais inóspitos, em lugares difíceis, de difícil acesso. Pessoas que desgastaram a sua vida porque a dedicaram completamente ao reino. E eu não estou falando necessariamente que você tem sido chamado para ser um missionário na Índia, ou em Mianmar, ou sei lá, nas tribos perdidas no interior da África, mas que cada um de nós, como cristãos, podemos olhar para as oportunidades que Deus nos tem dado, para as portas que Deus tem aberto, e podemos e devemos ajoelhar, colocar os nossos joelhos no chão e dizer, Senhor, me ajude a tomar essa decisão, e que o meu princípio não seja necessariamente pensando em mim em primeiro lugar, mas pensando no Senhor, no seu reino, aonde o Senhor será mais glorificado. Se eu estudar naquela escola, se eu fizer essa faculdade, se eu for para essa cidade, se eu morar nesse país, não é só sobre nós. É claro que a gente não vive como pessoas irresponsáveis, mas que também nós possamos ter essa atitude de Paulo, de entender as portas que se abrem e entender como nós podemos ser usados por Deus. Paulo também demonstra uma preocupação com Timóteo, que provavelmente passaria por aquela igreja. Paulo havia enviado Timóteo até aquela igreja para lidar com alguns problemas ali. E Paulo está preocupado com que Timóteo não seja rejeitado. Porque a igreja rejeitava Paulo, e Timóteo era discípulo de Paulo. E, ao que tudo indica, Timóteo aparenta ter um temperamento um pouco mais passivo. Então Paulo está preocupado com Timóteo, seu discípulo. Recebam ele bem, supram as necessidades de Timóteo, pratiquem a hospitalidade, recebam a Timóteo como se estivessem recebendo a mim mesmo. Sejam hospitaleiros. Um outro princípio que Paulo revela na sua carta, aqui na sua despedida, também um tópico que nós precisamos resgatar, uma virtude perdida entre os cristãos, a hospitalidade.
ser acolhedor, hospitalidade é ser acolhedor com o estranho, com o estrangeiro. E que nós sejamos hospitaleiros em nossa igreja, em nossas casas, em nossos lares, individualmente. É uma marca perdida dos cristãos, mas que nós precisamos recuperá-la. Quero passar rápido por isso. Mas Paulo também fala sobre Apolo, que é muito interessante, porque um dos problemas, você vai se lembrar, lá no início da carta, era porque haviam aquelas pessoas que diziam, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo. E é interessante que provavelmente a igreja de Corinto, na sua carta, que escreveu a Paulo, deviam ter falado para Paulo para que ele pedisse para que Apolo voltasse. Eles queriam que Apolo voltasse. E mais uma vez a gente percebe o tremendo coração de Paulo aqui. Paulo poderia olhar e dizer assim, eu vou pedir para Apolo? Para quê? Você tem um grupinho de Apolo, tem um grupinho de Paulo, eu vou falar para Apolo e para ir nada? Ou nada. Não. Pelo contrário, Paulo vai dizer que ele insistiu para que Apolo fosse até eles, e que Apolo não quis ir de jeito nenhum. Pelo menos não agora. E por que isso? Porque Paulo entende que ele e Apolo são colaboradores e não rivais. Paulo e Apolo são servos do mesmo Senhor. E provavelmente, por isso que Apolo não queria ir agora. Uma das possibilidades é porque ele sabia que isso estava acontecendo na igreja. E ele não queria tacar mais lenha na fogueira agora. E provavelmente Apolo falou, Paulo, eu acho melhor eu não ir agora. Depois eu vou lá. Vamos resolver esse problema. Nós não estamos competindo. Nós estamos lutando uns contra os outros. Porque tanto Paulo quanto Apolo entendem que a igreja pertence a Deus. Não pertence nem a Paulo e nem a Apolo. Tanto Paulo quanto Apolo são trabalhadores. Tanto Paulo quanto Apolo estão servindo a esse mesmo Deus. E Paulo, mais uma vez, demonstra a grandeza do seu coração impactado pelo Evangelho. Ele não arde de ciúmes. Ele não está tentando, como tem sido feito, algo muito feio em nossos dias, chamado assassinato de reputação, que muitos líderes cristãos têm feito a respeito de outros líderes cristãos, nas internet, nas redes sociais. Quantas reputações têm sido assassinadas a sangue frio, né? Mas Paulo não faz isso. Paulo não quer queimar o filme de Apolo. Paulo vai até Apolo e diz, não, eu sei que Apolo é uma bênção. Ele não está tentando queimar o filme de Apolo, né? Isso demonstra, mais uma vez, o coração do apóstolo Paulo. E aí, sim, caminhando para o final, muito interessante. Agora, dando alguns conselhos finais, Paulo traz uma série de imperativos no verso 13 para essa igreja, quando ele diz, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E provavelmente, esses imperativos estão relacionados com o dever que essa igreja tinha de permanecer firme no Evangelho, afirmando o verdadeiro Evangelho, e para que eles façam tudo com amor, reverberando o capítulo 13. Porque se eles agissem assim, a maior parte dos problemas que foram relatados nessa carta não ocorreriam. Então esses imperativos dizem respeito ao dever que eles tinham de abraçar o Evangelho, permanecerem firmes, mostrarem coragem em defenderem as verdades do Evangelho e também tratarem uns aos outros com amor. E antes de terminar, é interessante que Paulo tem algo a nos dizer sobre liderança. Olha só que interessante. Uma das últimas coisas que Paulo vai falar a essa igreja é sobre liderança. E ele escreve para que essa igreja trate bem os seus líderes. Ele vai dizer o seguinte, agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Então, provavelmente, esses irmãos foram os primeiros convertidos do trabalho de Paulo ali naquela região. E não somente isso, mas essa ideia de se consagrarem ao serviço dos santos, provavelmente tem a ver com que, com certeza, algo que eles faziam estava relacionado ao ensino e à instrução dessa igreja. Foram pessoas que receberam o Evangelho e agora se dedicavam a ensinar o Evangelho a esses irmãos, a instruir a igreja na palavra.
E Paulo diz algo interessante para eles. Ele diz o seguinte: sujeitem-se a pessoas como eles. E a pergunta que a gente faz, que a gente precisa fazer é: será que os líderes, pastores, presbíteros, líderes na igreja, eles possuem autoridade para que a gente se sujeite a eles? Como que ocorre isso? Em nosso tempo, nós estamos muito acostumados com palavras como submissão, obediência, autoridade, mas esses são conceitos bíblicos e são subentendidos como conceitos que estão relacionados a uma boa liderança. Por exemplo, se vocês abrirem em Hebreus 13, 17, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Nossa, que absurdo! Obedecer, se submeter, mas o autor de Hebreus vai continuar dizendo: pois eles zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, mais uma vez, o autor de Hebreus também está afirmando para nós que líderes possuem autoridade e que a igreja precisa obedecer aos seus líderes. Mas por qual objetivo? Paulo está dizendo, porque eles têm um objetivo muito claro. Eles zelam pela alma de vocês. A preocupação dos líderes na igreja não é consigo próprio, como em muitos lugares nós vemos, e infelizmente em muitas igrejas também. Mas eles zelam pela alma da igreja. E o autor de Hebreus diz algo que deveria fazer cada pastor e cada líder na igreja tremer na espinha. Eles zelam pela alma de vocês, como alguém que prestará contas ao Senhor do cuidado que Ele tem dado à sua igreja. Porque a atuação deles é como pastores auxiliares do Supremo Pastor. E eles prestarão contas de cada alma e cada ovelha que estavam debaixo da sua autoridade. E o objetivo para que a igreja, então, pudesse se submeter e obedecer aos seus líderes é para que esses líderes possam fazer isso com alegria e não gemendo. Eu já ouvi muitas histórias de pastores que gemiam enquanto serviam as suas igrejas, porque eram igrejas muito difíceis de serem pastoreadas. O contrário também é verdade. Mas há muitos pastores que sofrem por causa disso. E o autor de Hebreus vai dizer, porque se eles pastorearem assim, se eles liderarem dessa forma, isso não vai ser nem proveitoso para eles e nem para vocês. Então, uma boa autoridade exercida pelos líderes é uma bênção. Davi, em seu discurso de despedida, 2 Samuel, capítulo 23, vai dizer o seguinte: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então, há uma boa autoridade que as Escrituras nos recomendam. E quando essa boa autoridade é exercida, ela gera vida. É como o sol numa manhã sem nuvens que faz a relva brotar. Ela gera vida. Nós temos muita dificuldade com a autoridade, porque nós justamente vemos pessoas que abusam da autoridade que elas têm para benefício próprio. Mas não deveria ser assim com os líderes na igreja. E quando Deus dá líderes justos, piedosos, que de fato usam a sua autoridade para o bem do povo, isso é uma bênção para igrejas. E não deveria ser difícil confiar em líderes assim. Mas há um ponto interessante sobre isso, porque a autoridade da liderança não é uma autoridade que repousa nessas próprias pessoas, mas é uma autoridade derivada. Ela deriva das Escrituras. O que isso significa? Que nós devemos nos submeter aos nossos líderes. Sim, mas tão somente enquanto eles mesmos estão submissos à palavra de Deus. Nós não devemos nos submeter de maneira alguma a líderes que não são submissos à palavra de Deus. A líderes que não estão seguindo a palavra de Deus, que não estão usando a autoridade da palavra, que não estão usando essa autoridade para serviço sacrificial, mas para benefício próprio. Infelizmente, nós vemos muitas igrejas onde os pastores acham que possuem
autoridade porque simplesmente são pastores. Isso não é verdade. A autoridade de um líder na igreja, de um pastor, de um ministro, de um presbítero, deriva da palavra de Deus. E nós devemos dar ouvidos a eles apenas enquanto eles estão submissos à palavra de Deus. Se o que eles ensinam e o que eles falam não tem origem na palavra, nós devemos rejeitar. Ainda que ele possa dizer um monte de abobrinha para você. Ainda que ele possa até dizer assim, eu sou ungido do Senhor, tem certeza que você vai rejeitar o que eu estou dizendo? Você fala assim, sim, se não está na Bíblia, eu vou rejeitar. Mas, em contraparte, o oposto é verdade. Quando Deus nos dá líderes que são submissos à palavra, é para o nosso proveito, para o nosso bem, para o nosso crescimento. E se nós temos líderes que são submissos à palavra de Deus, então devemos sim ouvi-los, obedecê-los e segui-los. E é interessante que, aprofundando ainda mais esse tema, nós percebemos que como esses líderes exercem essa autoridade? Pelo exemplo e pelo serviço sacrificial em prol do povo de Deus. 1 Pedro, escrevendo aos presbíteros no capítulo 5, Pedro diz, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores daqueles que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Como líderes fiéis exercem a sua autoridade, não é pelo domínio, não é pela força, é pelo exemplo, é pelo serviço, é pelo cuidado, é pelo amor. Provavelmente, Estéfanas fazia parte da liderança da igreja. E era alguém que era fiel a Paulo. E, consequentemente, por ser fiel a Paulo, era fiel ao Evangelho, que era pregado por Paulo. E, meus irmãos, quando Deus dá líderes que agem dessa forma, líderes fiéis à palavra, líderes fiéis ao Evangelho, eles são uma bênção para a igreja. E é por isso que Paulo vai dizer, deem o devido reconhecimento a homens como esse, aqueles que servem, aqueles que são cooperadores e obreiros. Eles precisam ser honrados. E como nós podemos honrar líderes assim? Em primeiro lugar, ouvindo atentamente e obedecendo o ensino desses líderes. Porque o que eles fazem é buscando o bem e o crescimento da igreja, é buscando ensinar-lhes a palavra de Deus e como Deus espera que vocês vivem. Em segundo lugar, como podemos honrar bons líderes? Orando por suas vidas e os encorajando a permanecerem fiéis no Evangelho. Em terceiro lugar, como nós podemos honrar os líderes que são fiéis, se preocupando com as suas necessidades e também com a sua família. Essas são algumas formas através das quais nós podemos honrar líderes fiéis ao Evangelho e que amam ao Senhor. E Paulo se importa com isso a ponto de falar sobre esse assunto antes de encerrar a sua carta. Sobre a importância de uma liderança fiel na igreja e como a igreja deve reagir a essa liderança. E de fato, então, Paulo passa para as suas palavras finais. Com uma série de saudações das igrejas da Ásia, da igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, alguns acreditam provavelmente a igreja de Éfeso, onde Paulo estava nesse momento, se reunia na casa de Áquila e de Priscila, e esses irmãos estão saudando eles. Paulo manda que os irmãos tenham uma camaradagem, um cuidado especial uns com os outros, tenham uma vida uns com os outros, mas antes de encerrar, Paulo ainda diz uma palavra sobre o tema dessa carta. Quando Paulo termina, já perto do fim, ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, ou seja maldito. Uma ótima forma de encerrar uma carta, né? Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. E o que Paulo está dizendo aqui? Que a falta de obediência às palavras de Paulo nessa carta, palavras que foram inspiradas pelo Espírito do Senhor,
demonstrava, na verdade, uma falta de amor a Cristo. Isso é um princípio fundamental que nós entendemos da boca do próprio Senhor Jesus. Aquele que ama a Jesus obedece os seus mandamentos. Deixar de obedecer a Cristo é demonstrar uma falta de amor a Ele. E para Paulo, não obedecer a Cristo demonstra essa falta de amor e coloca alguém debaixo de maldição. Então Paulo está dizendo algo muito sério ainda, alertando essa igreja. A falta de obediência aos mandamentos do Senhor evidenciam não uma falta de amor a Paulo, mas uma falta de amor ao próprio Cristo. Aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, diz o Senhor Jesus. E é isso que Paulo está ressaltando aqui. Aqueles que rejeitam ao Senhor, aqueles que na igreja de Corinto rejeitavam ao Senhor, rejeitavam a obediência ao Senhor, estavam debaixo de maldição por conta desse sentido. E Paulo então usa uma expressão, a famosa expressão maranata, uma expressão em hebraico que pode significar, na maioria das vezes significa vem Senhor. E nesse contexto parece que essa frase significa que aqueles que rejeitam a Jesus e não o amam precisam ficar atentos, porque esse Senhor está voltando. E há o perigo deles serem rejeitados na sua vinda. E por fim, a carta que começa com graça, lá no primeiro capítulo, Paulo deseja que a graça seja derramada na vida dessa igreja. Ela também termina com a graça. Verso 23, Paulo diz, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Essa carta começa com a graça, o evangelho gracioso, e termina com o evangelho gracioso. Porque do princípio ao fim, a graça é o resumo do evangelho cristão. A graça expressa o que Deus já fez em Cristo e o que Deus fará pelo seu povo. Significa que nada é merecido. Tudo que nós temos nos foi dado gratuitamente no amado. E é por isso que Paulo é capaz de continuar insistindo nessa igreja. Porque o que eles receberam, a salvação que eles receberam, não é mérito deles, mas é fruto da graça. E por isso Paulo insiste em amar esses irmãos. E é por isso que talvez pensando em não terminar a carta com uma mensagem tão forte como aqueles que não amam a Jesus sejam malditos, Paulo termina justamente reafirmando o seu amor por eles. O meu amor estejam com todos vocês em Cristo Jesus. Paulo termina expressando esse amor. O que é muito oportuno terminar dessa forma. Porque em muitos momentos Paulo precisou ser duro com eles. Em muitos momentos Paulo precisou repreender a igreja de Corinto. Em muitos momentos ao longo dessa carta, Paulo precisou ser bastante incisivo com eles. E o que ele faz ao terminar a carta dessa forma é mostrar que, ao escrever desse jeito, não é sinal de que ele o amava menos, mas de que ele os amava mais. Paulo só é capaz de falar de modo tão duro com a igreja de Corinto justamente porque ele ama eles. Se Paulo não os amasse, ele podia deixar para lá. Ele podia só ignorar todos os erros e os problemas daquela igreja. Mas Paulo termina justamente afirmando, porque eu os amo, é que eu preciso falar com vocês assim. Porque o meu coração deseja vê-los bem, deseja vê-los crescendo, é que eu preciso ser tão incisivo com vocês. Como ele vai precisar ser ainda mais em 2 Coríntios. Mas Paulo não desiste daquela igreja, porque ele os ama, porque Paulo sabe que no fim das contas, ele é capaz de amá-los em Cristo Jesus, por conta daquilo que a igreja é em Cristo. E Paulo termina da mesma forma que ele começou, reafirmando quem a igreja é em Cristo. E em Cristo, eles são santos, santificados, eles foram justificados. E Paulo os ama de acordo com quem eles são em Cristo Jesus. E assim ele encerra a sua carta. E assim nós encerramos também a nossa exposição de 1 Coríntios. Eu espero, meus irmãos, que ao final de 16 capítulos, meditando, refletindo, nós possamos de fato sair com a convicção de que saímos mais maduros do que como começamos.
fomos confrontados, fomos desafiados e fomos conformados à imagem de Cristo por meio da exposição da sua palavra. Então, o meu desejo é que você possa realmente, ao fim dessa série de sermões, possa afirmar: ainda não chegamos lá, mas certamente caminhamos um pouco mais à semelhança de Cristo, fomos transformados um pouco mais à semelhança de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a se colocar de pé.